Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Hoje sábado, dia dedicado à oração à Virgem Maria, para que ela possa ser essa nossa grande intercessora junto ao teu Filho amado Jesus Cristo. A nossa igreja nos convida à devoção a Maria Santíssima. Estamos na 7ª semana do tempo comum. A liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos que vão do 13 ao 16. O ensinamento, meus caros irmãos e irmãs, deste Evangelho é um ensinamento muito bonito para a vida de cada um de nós. O episódio narrado pelo evangelista, ele relata as dificuldades que estavam sendo colocadas pelos discípulos para que as crianças pudessem se achegar, se aproximar de Jesus. Havia ali um certo preconceito em relação àqueles pequenos, aquelas crianças. Elas não tinham uma consideração que deveriam ter, ou seja, as crianças eram bastante excluídas dentro daquele contexto social em que todos viviam, eram consideradas quase que um objeto, algo sem valor. As crianças não tinham direitos, vamos dizer assim, dentro daquele contexto social da época. Mas Jesus, como nós já sabemos, ele vai evidentemente rompendo com todos esses paradigmas. Jesus vai dando um novo sentido a todas as coisas. Jesus vai dando um novo entendimento sobre aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. E no Evangelho de hoje, ele vai dizer aos seus discípulos para que eles não repreendam as crianças que estavam sendo levadas a ele, mas pelo contrário, que fosse permitido que elas se aproximarem. E Jesus disse ainda mais, olha, e todos vocês, se quiserem participar do meu reino, participar do reino de Deus, vocês terão que ser como crianças. O que será que Jesus quis dizer com isso? Olha, o que Jesus queria revelar a todos aqueles que estavam próximos a ele era justamente que o reino de Deus, ele não era apenas para um grupo fechado, mas era um reino para todos, principalmente para aqueles que dentro daquele contexto social, repito, estavam sendo excluídos, as crianças, por exemplo. Mas mais do que isso, Jesus fala que era necessário serem como crianças, ou seja, a pureza da criança, uma criança que tem apreço à verdade, uma criança que não tem maldade em seu coração. É destes o reino dos céus. Era preciso que nós olhássemos para aquelas crianças e realmente aprendêssemos na sua singeleza, na sua pequenez, na sua pureza, aprendêssemos que era necessário nós fazermos esse caminho de volta à casa do Pai, olhando para essa nossa primeira infância e para tudo aquilo que nós fomos colocando no decorrer da nossa caminhada, enchendo o nosso coração, a nossa alma, de situações que nos afastaram de Deus. Era preciso fazer esta avaliação, era preciso nos desapegarmos, nos despojarmos de tudo aquilo que nós fomos ao longo do tempo, enchendo o nosso coração de todas as vicissitudes e dar lugar, ao contrário agora, às virtudes muito evidentes na vida de uma criança que ainda não teve o tempo de ser influenciada pela maldade do mundo. Hoje, mais do que nunca, este Evangelho é bastante atualizado. É preciso que hoje nós olhemos para as nossas crianças e não interrompamos o seu processo de crescimento em virtudes, que nós não alimentemos em nossas crianças aquilo que são situações que as afastem de Deus, mas muito pelo contrário, que nós incentivemos e que nós possamos educá-las na fé para que elas possam manter a pureza dos seus corações, que possam assim realmente progredir na sua vida espiritual. É preciso que nós respeitemos todas as pessoas e a consideremos todas como os filhos e filhas muito amados de Deus e que Deus tem grande apreço por todos, principalmente por aqueles que são hoje renegados, excluídos, marginalizados, que sofrem tipos de violência,
todas essas pessoas gozam de uma atenção especial de Deus, de um apreço especial, de um cuidado especial. Que nós possamos entender este santo evangelho para que compreendamos que não podemos olhar com nenhum tipo de preconceito para aqueles que desejam se aproximar de Jesus. Todos são convidados a essa intimidade, a essa proximidade. É preciso que nós olhemos com misericórdia todas as pessoas, em que pese as diferenças que cada um de nós temos uns em relação a outros. É preciso que nós respeitemos esse desejo que todos têm de se aproximar de Jesus e incentivemos, ao invés de proibir, ao invés de muitas das vezes excluir estas pessoas do convívio com Jesus. Precisamos, meus caros irmãos e irmãs, e esse é um ponto bastante interessante, precisamos ser mais, enquanto cristãos, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos ser mais acolhedores em relação aos nossos irmãos. Nós precisamos acolher as pessoas no amor de Jesus e não repreendê-las de uma forma injusta, sem caridade. Muito pelo contrário, é preciso que nós revelemos sim a verdade de Jesus, defendemos sim aquilo que são os seus ensinamentos, mas que nós não excluamos ninguém desse desejo de ter uma vida próxima, íntima de Jesus, porque essa é a nossa grande missão, fazer com que todos tenham acesso à beleza do amor de Jesus, fazer com que todos possam gozar da misericórdia de Deus, que todos possam fazer a experiência de uma conversão verdadeira. Essa é a missão que todos nós temos enquanto herdeiros do discipulado de Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos proteja, nos dê sabedoria, para que nós, em momento algum da nossa caminhada de fé, nós possamos criar obstáculos para que as pessoas possam se aproximar de Jesus. Muito pelo contrário, que nós possamos facilitar para que pessoas, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante das suas imperfeições, mas que nós possamos sempre ter a esperança de uma conversão e que possamos estar dispostos a acolher todas aquelas pessoas na caminhada evangélica, na caminhada de conhecimento das Sagradas Escrituras, de conhecimento do próprio Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E sejamos acolhedores, não excluamos ninguém, porque Jesus, Ele veio para todos. E lembremos que o reino de Deus é daqueles que possuem a pureza de coração de uma criança, para que nós, em nossa vida, no estágio em que estamos hoje, possamos lembrar sempre disso e tirar do nosso coração todo tipo de orgulho, todo tipo de vaidade e egoísmo que possam eventualmente estar tomando conta dele. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Muito obrigado, meus caros, por esse momento de partilha. Espero que de alguma maneira possa ter contribuído para uma boa reflexão, uma boa edificação da sua vida. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu comentário, partilhe com outros, se inscreva neste canal. Nós voltamos amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.